Olá, professor, olá, turma. Agora eu vou apresentar meu portfólio. Aqui essa capa eu fiz no Canva, coloquei alguns elementos para ficar colorido. Aqui foi da primeira aula, as primeiras atividades que o professor sugeriu. E aí eu coloquei as duas que ele sugeriu, que é para os alunos cobrirem os números. A aula seguinte foi sobre material dourado, e aí eu escolhi colocar uma atividade de material dourado que dá até para os alunos utilizarem com o próprio material dourado em mãos. Aí aqui, né, do desenho, unidade. Aqui já começa a aula sobre alfabetização matemática, que ele fala sobre como a gente precisa ensinar, como os alunos precisam ser letrados, matematicamente falando. Aqui começa a aula sobre numeração decimal. E aí aqui tem uma atividade de numeração decimal. Aqui ele começa a falar sobre a caixa matemática, né? Como essa ferramenta pode ser utilizada, qual os pontos positivos dela, e aí coloquei algumas imagens, são da internet, não são da minha. Aqui os alunos começaram a apresentar os trabalhos. A primeira apresentação foi sobre a obra Aprendendo Matemática. O trabalho foi apresentado por mim, pela Isabela, pela Renata e pela Miraci. O segundo grupo apresentou a obra Didática da Matemática. O terceiro grupo apresentou sobre Educação Matemática. O quarto grupo sobre Metodologia do Ensino da Matemática. As ponderações sobre as apresentações, como eu escrevi e eu fiz o portfólio no Canva, eu não coloquei aqui. Aí essa aula aqui foram algumas orientações individuais mesmo. O professor começou a orientar a respeito da caixa, dos jogos, porque começariam as apresentações. Aí aqui começam as apresentações, cada pessoa apresentou o seu jogo e eu coloquei aqui só o meu mesmo, né, porque cada um apresentou na hora. E aí eu fiz sobre o Tangram, falei aqui um pouquinho a respeito do que é o Tangram, que é como um quebra-cabeça de algumas peças, e aqui os benefícios, né, do Tangram na matemática. Aqui tem algumas formas de utilizar o Tangram, e isso aqui são só alguns exemplos, porque existem inúmeras formas, e aqui eu coloquei o joguinho do Tangram, foi o que eu apresentei.